Bom beber muita água. Quinta mensagem do tema A Obra do Espírito Santo. Nós temos caminhado, olhado à luz da palavra de Deus, a grande obra que o Espírito Santo, a terceira pessoa da triunidade divina, manifesta na vida do ser humano. Nós temos atentado mais especificamente para a vida do cristão. E a minha primeira pergunta é: tem cristão aqui, ou mãe, ou não? Tem salvo aqui, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro? Porque o Espírito Santo tem uma obra iniciada na vida do crente, no sentido de que ele opera em nossa salvação. Nós já vimos aqui que o que ele opera relacionado à nossa salvação é sempre nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos convertemos a Jesus, a ligação direta com Deus através do nosso espírito com o Espírito Santo de Deus é eficaz. A comunicação é aberta, é religada, e o Espírito Santo nos convence, o Espírito Santo nos regenera, o Espírito Santo nos batiza no corpo de Cristo, nos insere e nos dá certeza e a segurança de que somos pertencentes ao corpo de Cristo. E leia-se Igreja do Senhor Jesus. E entenda, igreja no sentido do povo salvo, remido e que se reúne aqui em nome de Jesus. Todos nós temos a certeza e a convicção de que fomos batizados no corpo de Cristo, porque o Espírito é a certeza, é o selo, é o penhor do pertencimento. Mas eu disse para vocês, e estudamos em outras mensagens, que o Espírito não somente opera na nossa salvação, mas opera também na capacitação. Ele nos ajuda, ele nos impulsiona, ele revela em nós a vontade de Deus com relação aos dons espirituais. É o Espírito Santo quem olha, observa e diz: preciso levantar na IBEG, aqui na Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu, pessoas misericordiosas. E a esses ele doa do dom da misericórdia. Eu preciso de pessoas que possam ter no seu coração o dom da liberalidade, de dividir com equidade, com igualdade, e vai utilizar pessoas em áreas específicas. Eu preciso aqui na IBEG gente para liderança, para presidir, para liderar, para governar, e vai levantar pessoas capacitadas pelo Espírito Santo de Deus nessas áreas específicas. Precisamos capacitar pessoas para exortar, precisamos capacitar pessoas aqui também para aconselhar, precisamos capacitar pessoas que serão evangelistas, que com autoridade proclamarão a mensagem do Evangelho, pastores, mestres, doutores. É assim, nós vimos que o Espírito Santo observa, e é o Espírito Santo quem escolhe a quem vai dar, o que vai dar e quando vai dar. É Ele quem olha e escolhe determinadas pessoas para dotar com determinados dons, com um único propósito: edificação do corpo de Cristo. E que bom é quando nós temos essa proximidade com o Espírito Santo de Deus, ouvimos a sua voz, diagnosticamos e detectamos qual é o nosso dom e dizemos: eis-me aqui, usa-me a mim. Mas nós vimos também que o Espírito Santo age na nossa santificação. E o que é a santificação? É justamente aquele processo de nos moldar, de transformar as nossas vidas e nos moldar ao caráter de Cristo. De tal modo que as pessoas olhem para nós e identifiquem Cristo em nós. E esse agir no nosso caráter começa no dia em que nós somos salvos e que ocorre o que nós chamamos de uma santificação posicional. Ou seja, Ele nos tirou do império das trevas para o reino da sua luz. Nós éramos perdidos e agora somos salvos. Nós cremos e agora temos vida, e vida em abundância. No dia em que você creu,
você se tornou um filho de Deus. Foi batizado, inserido no corpo de Cristo. Mas até o dia da tua santificação final, que é a nossa glorificação, ou seja, o dia em que a trombeta soar, em que o céu se abrir e que ouvirmos a voz de Jesus dizendo: venham, e que formos arrebatados, e que os que morreram em Cristo serão transformados. Esse é o dia tão almejado da nossa bendita esperança. Entre o dia da nossa salvação e o dia do arrebatamento, o dia em que nos uniremos a Jesus, há uma vida a ser percorrida e vivida. E é nisso que nós chamamos de uma santificação progressiva. É hoje melhor do que fomos ontem, mas é amanhã procurando ser melhores do que fomos hoje. E sabe quem é que promove essa obra na tua e na minha vida? O Espírito Santo de Deus. E essa obra nós temos aprendido que é através do fruto do Espírito Santo. As 9 preciosas virtudes contra as quais não há lei, mas que nós podemos abundantemente praticá-las, porque isso nos transforma de glória em glória ao caráter de Cristo. Você precisa buscar essa santificação gradual, passo a passo, porém progressiva. Não para. Olhe para Cristo e caminhe olhando para Cristo e desenvolvendo essas 9 virtudes. Nenhuma das virtudes nós temos visto até agora se tratam de sentimento, mas as 9 virtudes, o fruto do Espírito Santo, se trata de comportamento. Não é sentimento, é comportamento, e comportamento digno de uma pessoa que se chama cristã. A produção de fruto é uma expressão clara e visível da vida de Cristo em nós. Quando eu olho para João 15:15, lá diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer. O fruto do Espírito Santo, o fruto, ele expressa a qualidade e a vida da árvore. A árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá fruto ruim. Se nós estamos fincados, conectados com a videira que é Cristo, a Bíblia diz: nós daremos fruto, mas não somente fruto, daremos muito fruto, porque sem Cristo nada podemos fazer. Portanto, a produção do fruto é uma expressão da vida de Cristo em nós. Fomos salvos, irmãos, não para simplesmente frequentarmos um culto semanal. Não fomos salvos para ficarmos assentados nessa igreja, quem sabe, na melhor das hipóteses, numa quarta e num domingo. Não é para isso que o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou para que a tua, a minha e a nossa luz possa resplandecer. É Jesus Cristo quem diz em Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Portanto, a produção de fruto é uma expressão da vida de Cristo em nós, mas a produção de fruto glorifica ao nosso Deus. Quantos aqui querem deixar Deus contentes? Quantos querem de fato glorificar a Deus em vossa maneira de viver? Resplandeça, brilhe, produza cada vez mais fruto. E o fruto é um compêndio e um conjunto de 9 virtudes, e que são inseparáveis, inegociáveis, e não são de modo a que eu possa escolher uma em detrimento de outra, mas o pacote é completo.
Quando somos salvos, o Espírito Santo vem para produzir fruto. E fruto nos identifica com Cristo. Quais são as 9 virtudes? Gálatas 5:22, já lemos várias, inúmeras vezes. Em Gálatas 5:22 diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amados, o pecado, e o que é o pecado? Pedagogicamente, nós ensinamos as crianças dizendo que pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Lembra disso? Pecado é tudo aquilo que eu penso, falo, faço, que não agrada a Deus. Mas também nós aprendemos, à luz da palavra de Deus, que pecado também é o que eu deixo de fazer e que eu devo fazer. A omissão também torna-se um pecado, quando eu sei o que devo fazer e não faço. Porém, amados, olhando para esse fruto do Espírito Santo, essas 9 virtudes são corrompidas muitas vezes pelo pecado, porque o pecado veio de uma forma avassaladora destruir relacionamentos. O pecado veio, em primeiro lugar, destruir a relação do homem com Deus. Mas o pecado vem de forma avassaladora destruir o nosso relacionamento com o nosso próximo. E o pecado de forma avassaladora também vem para destruir a relação de nós conosco mesmos. Então são 3 áreas que precisam ser trabalhadas, e na santificação o Espírito Santo restaura a minha relação com Deus, restaura a minha relação com o próximo, mas também restaura a minha relação comigo mesmo. As 9 virtudes são divididas em 3 grupos. Olha comigo que interessante. Quando eu olho para as 3 primeiras, amor, alegria e paz. Amor, gozo ou alegria e paz. Essas virtudes atuam diretamente na minha relação com Deus. Quando eu olho para as outras 3 virtudes, que é a paciência ou a longanimidade, a benignidade, que é a amabilidade, e a bondade ou generosidade, elas vêm para poder ajudar a restaurar a minha relação com o próximo. E as 3 últimas virtudes tratam da minha relação comigo mesmo. Quando eu olho para a fé ou a fidelidade, o quanto eu estou sendo fiel, o quanto eu sou digno de fé. A mansidão e o domínio próprio vai trabalhar no meu íntimo, no meu interior. Guarda isso. As 3 primeiras virtudes, nós já começamos a ver a primeira, que restaura a nossa relação com Deus, no domingo passado. Domingo passado nós vimos que o fruto do Espírito é o quê? Amor. E o nosso irmão Douglas, com propriedade, trouxe-nos desafio na palavra de Deus. Se você não ouviu, vai lá, a mensagem está recortada no YouTube da igreja, e aprenda sobre o amor. Olha que interessante, 1 João 4,8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. A fonte de todo o amor é proveniente de quem? De Deus. É por isso que quando eu conheço a Deus, o fruto do Espírito restaura não somente a minha relação com Deus, que é a fonte do amor, mas vem me desafiar a amá-lo acima de todas as coisas, mas no entanto, amar também o meu próximo como a mim mesmo. E eu gosto quando eu olho para o livro de João, na carta, a primeira carta de João, no capítulo 3:18, quando João diz: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas amemos de obra e em verdade.
reconectados com Deus através do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quantos já abraçaram esse amor? Diga amém. Qual é a minha responsabilidade agora? Amar o meu próximo. Não de palavra, não de língua, mas em obra e em verdade. Mas nota que, da mesma forma que o amor é dádiva de Deus, porque o amor de Deus é o amor de Cristo quem nos constrange, ao sabermos que Ele nos amou primeiro e provou o seu amor por nós, da mesma forma que o amor vem da fonte de Deus derramada sobre nós, a alegria, que hoje será o tema da mensagem, de igual modo é proveniente de Deus. Vocês se lembram? Neemias com a grande tarefa, a grande obra de restauração dos muros lá em Jerusalém, para que o povo não parasse, não desistisse, continuasse marchando, construindo, unidos na restauração daqueles muros. Lá em Neemias 8:10, na segunda parte do versículo, quais são as palavras de Neemias ao povo? Este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém ou não? A alegria de quem? Do Senhor. Não somente o amor é do Senhor, vem de Deus, como a alegria é proveniente dele também. E a paz, que será o tema do próximo domingo, e não quero dar spoiler, mas olhando aqui para a paz também é proveniente de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, em Filipenses 4:7, sabe quais são as palavras de Paulo para você e para mim? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Amor, alegria, paz vem do Senhor. Portanto, não há como, amados irmãos, exercitarmos essas virtudes se não tivermos sido reconectados com esse Deus da verdade. É por isso que a primeira grande e preciosa decisão que você precisa tomar na sua vida, se quiser abundar em amor, se quiser ter a verdadeira alegria, o verdadeiro gozo, a verdadeira felicidade, e se quiser ter paz no seu coração, diante de todas as intempéries dessa vida, reconecte-se com Deus. Porque quando nos convertemos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar nesse coração e vai te abundar, me abundar, nos abundar em amor, em alegria e em paz. E esse amor e essa alegria e essa paz, ninguém tira desse coração. Amados, vamos hoje então atentar para a segunda grande virtude. A primeira é o amor, mas a segunda é o quê? Não ouvi? A alegria. A alegria. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21. Apocalipse 21. Leremos os primeiros 5 versículos de Apocalipse 21. Diz assim a palavra do Senhor: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia:
Eis aqui o tabernáculo de Deus, está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras, mas essas palavras também são fiéis. Fecha teus olhos, vamos orar. Ó Pai, em nome de Jesus, conduza-nos agora, Senhor, por Tua palavra. Que essa alegria anunciada por João e que nos aguarda, Senhor, por completo nos novos céus e nova terra, já seja sentida por nós aqui na terra, apesar de todas as agruras e dificuldades que nós passamos. Nós ainda derramamos aqui lágrimas, nós ainda sofremos, nós ainda somos acometidos da tristeza e da angústia. Mas, ó Pai, renova em nós a santa e bendita esperança, em sabermos que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte. Todas as coisas serão novas. Nos ajuda, ó Pai, a sentirmos e a vivermos esta alegria, enquanto aqui vivemos nessa terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Já vimos que o pecado possui uma força terrível de destruição de relacionamentos. Já vimos que o pecado veio em primeiro lugar destruir a nossa relação com Deus, mas o pecado também veio destruir a nossa relação com o nosso próximo, mas o pecado também veio destruir a nossa relação com a gente mesmo. Quantas vezes, e talvez você já tenha percebido, que o maior inimigo a ser vencido é você mesmo, sou eu mesmo. São todas essas sensações, esses sentimentos, são todas essas expectativas frustradas, são todos esses desejos e vontade de vencermos, de fazermos o que é correto, mas que são vencidos por nossos desejos carnais, destruídos por nossas vontades. Ah, amados, o pecado é avassalador. No Éden, o pecado corrompeu o relacionamento de Adão e Eva com Deus. Mas lá no Éden também o pecado maculou a relação familiar. O pecado também lá no Éden trouxe tristeza, vergonha, dor. E posteriormente observamos o homem se corrompendo por completo, a tal ponto que no capítulo 6 de Gênesis, Deus se entristece de tal maneira que diz: eu vou colocar um ponto final na humanidade. O pecado é avassalador. No entanto, ao lermos esse texto de Apocalipse 21, nós observamos, à luz da palavra de Deus, que Deus nos apresenta a real felicidade, que começa a brotar no meu e no teu coração a partir do momento que olhamos para essa promessa de novos céus e nova terra, onde a tristeza de uma vez por todas será banida, e onde não estaremos mais limitados a instantes, a repentes de alegria, mas a alegria será real e completa. Ah, amados, essa é a nossa bendita esperança. Quantos aguardam por esse dia? Diga amém. Aguardada e bendita esperança.
Abra sua Bíblia em Tito e nós vamos ler um pouquinho sobre essa bendita esperança. Em Tito 2, de 11 a 14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, Tito 2, de 11 a 14, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Oh, meus amados irmãos, ainda nesse corpo estamos aqui fadados a tristezas, fadados a situações adversas, fadados a passarmos e enfrentarmos situações que nos destroem, que nos derrotam. É a dor, é a enfermidade, é a passagem de um ente querido, é a perda de um trabalho, é uma amizade que se rompe, são relacionamentos que rompem em uma traição, em um engano, é ingratidão sofrida da parte de pessoas em que nós tanto confiávamos. Nessa vida nós estamos fadados sim a enfrentarmos tristeza, mas quando olhamos para a palavra de Deus, há uma bendita esperança. Chegará o dia em que a trombeta soará, chegará o dia em que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, dirá: bem-está, servo bom e fiel. Chegou o instante de você gozar da vida eterna, gozar da glorificação, de viver uma eternidade comigo nos céus, em alegria, onde não mais haverá tristeza, onde não mais haverá choro, onde não mais teremos que enfrentar a enfermidade, a traição, onde tudo se fará novo e onde nós contemplaremos com os nossos olhos o nosso Senhor na glória. Olharemos para as suas mãos, olharemos para o seu lado, veremos nos seus pés as marcas dos cravos que foram em nosso favor, e poderemos nos prostrar diante dele e dizermos: muito obrigado, a promessa foi cumprida, e entraremos e gozaremos para sempre da alegria que não terá fim e que será eterna. Quantos esperam por essa bendita esperança? Diga amém. Oh, louvado e bendito seja Deus. A grande alegria infindável nos aguarda e está preparada para todo aquele que crê. Está e é acessível para todo aquele que olhar para a cruz e disser: eu me arrependo dos meus pecados, eu quero essa graça em mim, eu quero esse amor, eu quero essa alegria. Oh, meus amados, bendita e gloriosa esperança. O que podemos aprender hoje acerca da alegria? Acerca do gozo, que é fruto do Espírito Santo, que é uma virtude presente na vida de todo aquele que creu em Jesus como Salvador. E eu sempre pergunto, e vocês respondem. Eu digo: tem cristão aqui? E vocês dizem: está aqui. Eu digo: tem gente aqui que já se arrependeu dos seus pecados e que tem a certeza que foi batizado no corpo de Cristo? Tem gente selada pelo Espírito Santo aqui? Diga amém. O Senhor é o teu Senhor. Então, o que podemos aprender sobre alegria? Primeiro, e a mensagem hoje só tem 2 pontos gerais, que gerarão, é claro, mais alguns subpontos. Mas a primeira grande verdade que eu quero trabalhar com você é a seguinte: a alegria proveniente do conceito do mundo. Eu quero falar primeiro da alegria proveniente do conceito do mundo. Eu lamento te dizer que essa alegria proveniente do conceito do que o mundo chama de alegria, eu tenho que te dizer, é passageira. Alegria pautada no conceito do mundo, lamentavelmente eu tenho que te dizer, é passageira. Se você se apoiar na alegria do mundo, eu te digo, é passageira. São repentes, são instantes de alegria, mas elas passam. Essa alegria se vai. O que significa alegria? Que está muito relacionada a gozo e a felicidade. São 3 termos correlatos: alegria,
gozo, felicidade. O dicionário nos diz que é o estado de contentamento. Estado de contentamento. É um estado de satisfação. Alegria, gozo, felicidade é a condição da pessoa feliz, satisfeita, alegre e contente. No entanto, o que o mundo coloca como sendo condições imprescindíveis para que sejamos felizes, porque aqui está falando, alegria é estar contente, é um estado de contentamento, de gozo, de felicidade. Agora, o que é que o mundo ensina e diz que eu preciso ter para que eu viva esse estado de alegria e contentamento? Esse conceito de felicidade, meus amados irmãos, persegue o ser humano há séculos e séculos. Uma das primeiras pessoas que escreveu acerca de felicidade, e muito do que eu vou dizer para vocês, vem lá da filosofia grega. Mas eu olhei e vi alguns conceitos de alegria. Tales de Mileto dizia o seguinte, que feliz é quem tem corpo são e forte, mas que tem boa sorte e alma bem formada. Aí eu pergunto aqui, quantos têm corpo são e forte aqui? Se o teu corpo já não está mais tão são e tão forte, eu sempre chego para os irmãos e falo, está firme e forte? Às vezes hoje um irmão disse, firme até, pastor, forte nem tanto, né? Mas Tales de Mileto dizia, a pessoa para ser feliz precisa estar com o seu corpo são e forte. Quer dizer, a felicidade depende de um corpo saudável. Mais para frente, Sócrates disse que o bem da alma só podia ser atingido por meio de uma conduta virtuosa e justa. Sabe, para ser feliz, a gente precisa ter consciência e certeza de que estou vivendo uma vida justa e virtuosa. Sócrates chegava até a dizer que é o seguinte, se for necessário sofrer injustiça, a injustiça deve te fazer feliz. Mais para frente, Platão disse que essa conduta de uma pessoa feliz não estava limitada simplesmente a relações privadas, mas também nas relações públicas. Ou seja, eu não devo buscar essa virtuosidade e essa justiça somente eu nas minhas relações privadas. Mas aí o Platão já começou a jogar para o Estado ser um provedor de quê? De relações justas e virtuosas. Começa a jogar na mão do Estado, a que provesse esses instantes e essa condição de alegria e felicidade. Aí o Aristóteles vem e acrescenta a necessidade de uma boa saúde, de liberdade e uma boa situação socioeconômica para alguém ser feliz. Então os escravos não podiam ser felizes, os servos não podiam ser felizes, porque a felicidade era um estado de quem gozava de liberdade, mas também de quem tinha uma boa condição socioeconômica. O duro é dizer o quanto é necessário para se ter uma vida boa, socioeconomicamente dizendo. Uma certa vez perguntaram para o homem mais rico que havia pisado sobre a terra, que era Rockefeller, perguntaram para ele, quanto mais você acha que uma pessoa precisa de dinheiro? Você precisa de mais dinheiro? Você já tem tanto, você precisa de mais para ser feliz? Ele falou, eu precisaria de mais $1 para ser feliz. Ou seja, quando a pessoa pauta a sua vida no dinheiro, sempre vai faltar mais um pouquinho para ele ser feliz. Ele nunca vai estar satisfeito com o que ele tem, mas ele vai querer um pouquinho mais. Epicuro disse que a felicidade viria através do prazer e que nós não poderíamos abdicar do prazer. E é daí que vem o hedonismo, a entrega do corpo ao prazer para ser feliz. E não importa o que eu faça, o que importa é que eu tenha prazer. Aí nós chegamos na Idade Média com os teólogos, e eu vou resumir só em dois: Agostinho de Hipona, chamado de Santo Agostinho, e Tomás de Aquino, que começaram a pautar a alegria, a felicidade na salvação da alma. Só pode dizer que realmente é feliz quem tem a convicção e a certeza de que a sua alma está salva.
Louvado seja Deus, amém ou não? Se questionarmos cada pessoa, aqui responda a pergunta: o que é felicidade para você? Se eu fosse perguntar aqui, fazer um questionário com cada um de vocês, seguramente cada um terá uma resposta própria, pois a felicidade acaba sendo individual, acaba sendo pessoal. O conceito de felicidade está condicionado às circunstâncias, ou seja, o mundo hoje diz que para eu ser feliz, precisa tudo ir bem comigo. Se eu tenho os meus desejos satisfeitos, se eu tenho as coisas ao meu alcance, quando as coisas não vão bem, me sinto triste, porque a felicidade, aos olhos do mundo, é um sentimento que depende de fatores externos, ou instantes de alegria. E como eu não tenho controle sobre esses instantes, a felicidade acaba sendo uma utopia. Quando você coloca e agrega e relaciona a felicidade, e condiciona a sua felicidade, a sua alegria, há condições que você coloca como sendo imprescindíveis, eu digo, a tua felicidade jamais será encontrada. Porque a vida é volátil, a vida muda. A beleza não pode ser gozada continuamente. E se eu tivesse hoje um espelho, eu queria que cada uma das irmãzinhas que zelam e cuidam por sua beleza exterior pudesse dar uma olhada para vocês mesmas e dizerem: mudou ou não mudou? A beleza não será eterna. Esses dias Estênio Garcia virou meme. Vocês se lembram? Fez uma harmonização facial que todo mundo olhou para ele e falou: misericórdia, o que é isso? O que aconteceu? Tem gente que chega aos 90 e quer continuar tendo o rostinho bonito. Não tem jeito, irmãos, a pelanca cai. Eu olho para minha mão hoje e eu falo: não tem jeito, não tem harmonização, não tem plástica que tire de você essa pele largada e solta aqui. Dá uma apertadinha na sua mão agora, dá uma olhadinha. Ó, tá vendo? E a pelinha vai soltando mais, irmãos. Vai soltando mais, a pelanca vai indo. A pelanquinha debaixo do braço. A Miss que chega e dá o tchauzinho, depois já tem que grudar aqui para a pelanca não cair. Porque se eu condiciono a felicidade à beleza, a beleza não pode ser gozada continuamente. A beleza não se goza continuamente. O vigor da juventude desvanece. A alegria da amizade humana é nublada pelas decepções e traições e incertezas da vida. Já fosse extraído? Já fosse extraído por alguém que você confiava e confiava muito? A alegria de realizar um trabalho bem feito é uma das maiores alegrias naturais, mas nos frustramos ao não podermos gozar do que construímos. Eu vou erguer agora um tremendo de um celeiro. E nesse celeiro eu vou colocar toda a minha produção. E aí eu vou dizer, enfim, para a minha alma: goza, descansa. O que Jesus disse? Louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que você armazenou, para que será? Não presumas o dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Provérbios 27:1. Tiago 4,14 diz que a vossa vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Talvez você coloque como a condição da felicidade construir, erigir, erguer um tremendo de um trabalho, mas pode ser que você não goze desse trabalho. A viagem dos sonhos pode ter que ser adiada. Eu me recordo que pagamos durante 12 meses uma viagem que nós pretendíamos fazer, Cida, eu, Thaís e Tainá. A viagem estava paga, veio a pandemia. A gente ia para Cusco, eu amava, eu queria ver lá aquelas suínas. Se foi. A pandemia disse: vocês não vão viajar, e nós não viajamos. E ficamos esperando. Eu sei que depois a viagem para Cusco se transformou uma viagem para Ubatuba. Foi o que a gente conseguiu converter o valor que a gente tinha pago por aquela viagem, que seria uma viagem dos sonhos. E vou completar ainda, que foi Ubatuba com chuva.
e nós vivenciamos o tal do Uba-chuva. O dinheiro, que é tido como fator preponderante para essas conquistas, se acaba. Ou pode simplesmente, num plano real, num plano color, ser o quê? Bloqueado. Quantas pessoas que sonhavam e se viram de uma noite para o dia com todo o seu dinheiro bloqueado e sem poder movimentá-lo. O bem conquistado com tanto suor. Enfim, meu primeiro salário, vou comprar meu iPhone 14. Aí vem o meliante e leva. Para onde foi tua felicidade? Para onde foi tua alegria? Para onde foi teu gozo? Foi levado nas mãos do meliante. O sábio Salomão já tinha descoberto isso em sua vida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes 2. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 2, 9 a 11. Em Eclesiastes 2, 9 a 11, as palavras do sábio são essas: fui engrandecido, aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria, e tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito, e eis que tudo era vaidade. A gente está falando de um cara rico que gozou e conquistou tudo que ele pôde, tudo que ele imaginou. Para ele não tinha limites. Mas ao término ele olhou para tudo isso que as suas mãos tinham feito, construído e adquirido. E sabe qual foi a conclusão dele? Tudo isso é o quê? Vaidade. Vaidade e aflição de espírito. E que proveito nenhum havia debaixo do sol. Talvez você esteja condicionando a tua alegria, o teu gozo, a tua felicidade a conquistas. E talvez ao término de tudo isso, lá no recôndito do teu quarto, ao reclinar a tua cabeça no travesseiro, você chegue à conclusão de que nada disso preencheu o vazio que está no seu coração. Semana retrasada a gente viu 5 pessoas pagando um valor exorbitante para entrar num submarino Tupi, comprado no Paraguai, para tentar chegar até lá. Hoje eu vi um meme, acho que foi até a Tainá que me mostrou. Eu aqui olhando para o Titanic de casa pela internet. E entrar no submarino para morrer. Mas tem gente que pagou $250 mil. Para quê? Vaidade. Vaidade. Morreram. E tudo se foi. Será que chegaram a fotografar? Será que chegaram a olhar? A ver? Amados, eu repito mais uma vez para vocês. Alegria proveniente do conceito do mundo. Alegria condicionada aos termos estabelecidos pelo mundo. Lamentavelmente eu tenho que te dizer, mas eu preciso te dizer, é passageira. É passageira, porque depende de circunstâncias. Depende de circunstâncias. Só serei feliz se tiver isso. Só serei feliz se for isto. E todas essas condições caem por terra. Porque a vida, que é a vida, é um vapor. Eu não tenho controle
sobre circunstâncias e nem tampouco tenho controle da minha própria vida. Mas em segundo lugar, e último ponto da mensagem, alegria proveniente do conceito de Deus, não do mundo, mas de Deus, é duradoura. Por que é duradoura? Porque não depende de circunstâncias, mas a verdadeira alegria proveniente de Deus depende do próprio Deus. Amém ou não? Depende de Deus. E eu me recordo de um cântico que cantava na minha infância e que dizia o seguinte: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Alguém se lembra disso? Eu posso não ter nada, mas se eu tiver Jesus, eu tenho tudo. Louvado e bendito seja o Senhor, porque a minha alegria, a minha felicidade não depende das circunstâncias, mas depende de Deus, e é Ele mesmo quem promete que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. Ele é o provedor da nossa alegria. Isso não significa que devemos negar o nosso descontentamento. Isso não significa que nós temos que negar as nossas emoções negativas. Isso não significa que nós vamos negar adversidades, que não vamos fingir que não esteja doendo, que vamos fazer pouco caso diante das circunstâncias adversas. Não é isso. Mas eu digo que ainda que nós passemos por essas circunstâncias adversas, nós temos um Deus que permite que nós abramos o nosso coração para com Ele e despejemos nele todas as nossas angústias. Lá em Salmos 42:5, sabe quais são as palavras do salmista? Sabe o que em Salmo 42:5 o salmista diz para o Deus? Ele diz o seguinte: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém? Está abatido? Está angustiado? Por que estás abatida, minha alma? Mas eu declaro aqui hoje ainda, eu o louvarei pela salvação e pelo livramento que virá de suas mãos. Amém ou não? É o Deus em quem nós confiamos, que está conosco em todos os momentos, sejam alegres ou sejam tristes. Podemos dizer-lhe sem rodeios todas as coisas que nos afligem. Podemos submeter a Ele essas coisas. Podemos lembrar a cada dia quem Ele é e quem Ele sempre será, a fonte da nossa alegria. Em Salmos 16, 8-11, eu quero te recordar o que o salmista diz. Em Salmos 16, 8-11 diz: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita e eu nunca vacilarei. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno. E talvez hoje você se sinta no inferno dessa vida. Talvez hoje as agruras e as ansiedades e as tristezas insistam em te colocar para baixo, mas o salmista está dizendo: tu não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias. Louvado e bendito seja o Senhor. É na presença dEle que nós encontramos não somente alegria, mas fartura de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Não podemos, amados irmãos, esquecermos que a alegria é fruto do Espírito Santo de Deus, e quem tem o Espírito Santo de Deus em seu coração sabe que o fruto é amor, mas o fruto também é alegria. Amém ou não? Gozo proveniente da presença do Espírito Santo. Martinho Lutero disse uma certa vez: o Espírito Santo não trabalha fora da influência da palavra.
Por isso eu quero me dirigir para o término dessa mensagem, falando para você quais são as fontes de alegria para a nossa alma. Primeiro, segundo as palavras de Lutero, o Espírito Santo não trabalha fora da influência da palavra. Então, o primeiro grande conselho que eu te dou: está triste? E se não está, você passará e enfrentará momentos e instantes de tristeza. E o primeiro conselho que eu te dou é: permaneça nele. Permaneça nele. Permaneça em Cristo. Permaneça na palavra. Lá em João 15, 10 e 11 diz: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja o quê? Completo. Que alegria? Quantos querem alegria? Permaneça nele. Permaneça no Senhor. Continua ligado nele. Não se afaste dele. Não vire as costas para ele. E veja que aqui está dizendo que se guardarmos os seus mandamentos, a gente permanece no seu amor. Primeira virtude do fruto do Espírito. E quando permanecemos no amor, guardando a sua palavra, guardando as suas ordens, permanecendo nele, a Bíblia diz que o nosso gozo será o quê? Completo. Permaneça nele. Sabe qual é a primeira atitude de muitos nos momentos de tristeza? É se isolar, é fugir, é virar as costas para o Senhor, é simplesmente deixar de permanecer na presença dEle. Hoje eu estou lhes dizendo: permaneça nele, permaneça na palavra dEle e permaneça em comunhão. O teu lugar é aqui, amém ou não? O teu lugar é aqui. O teu lugar é aqui. Se você me assiste por aí e tem fugido da comunhão, eu te digo: o teu lugar é aqui. Não é aí onde você está, é aqui. Permaneça na palavra, mas permaneça na comunhão. Em Hebreus 10, 24 e 25, o autor de Hebreus diz o seguinte: Hebreus 10, 24 e 25: consideremo-nos uns aos outros, para nos o quê? Estimularmos ao amor e às boas obras. Onde é que a gente aguenta, recebe esse estímulo? É aqui, é em comunhão, não é lá fora. Não é lá fora que vão estimular você o amor, não é lá fora que vão te estimular as boas obras, mas é aqui em comunhão. Por isso que o autor completa no versículo 25: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Permaneça no Senhor. Permaneça na sua palavra, mas permaneça na comunhão. Eu me lembro de Pedro. Pedro, alguns instantes antes de Jesus ser levado para o julgamento e depois, posteriormente, para a crucificação, Pedro disse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, todos podem te abandonar, eu contudo ficarei contigo. Eu estou disposto a ir até a morte contigo. Quando os soldados vieram, manietaram e prenderam Jesus e o levaram, Pedro disse: pernas para que te quero. Vazou. Mas Pedro tentou observar, e a Bíblia diz, o Evangelho de Lucas é tremendo. Lucas diz que Pedro seguia-o de longe. De longe estava Pedro espiando: o que será que vão fazer com Jesus? Para onde vão levar Jesus? E aí alguém se aproxima e diz: você é um deles. Não sou. Ele dá uma rodeada na fogueira para o outro lado, alguém mais chega: a tua fala te condena, você fala igualzinho ao pessoal que andava com ele. Que é isso? Você não sabe o que está falando? Vai para o outro lado. Pela terceira vez alguém se aproxima e diz: você de fato é do grupo de Jesus. E a palavra de Deus diz que ele pragueja, xinga. Naquele mesmo momento, o olhar de Jesus se volta para Pedro, mesmo à distância. E Pedro, ao olhar para Jesus de longe, a Bíblia diz que ele chora amargamente. Sabe por quê? Porque Jesus disse: Pedro, hoje,
antes que o galo cante. 1, 2, 3 vezes tu me negarás. Sabe o que nos traz quando nós nos afastamos da palavra e nos afastamos da comunhão? Tristeza. Você não vai encontrar alegria no mundo, você vai encontrar repense de alegria, quem sabe nos vícios, quem sabe nos prazeres, quem sabe na tua entrega carnal para a satisfação dos teus desejos. Eu não estou dizendo que você não possa encontrar um deleite, mas isso passa, porque a alegria do mundo é passageira. E eu digo para vocês, o que tem o poder de te manter feliz, apesar das dificuldades, é permanecer na palavra, permanecer na comunhão. Não saia, não vá embora, não fuja, não se isole. Eu tenho certeza que muitos de vocês hoje se revigoraram com um abraço naquele momento dos cumprimentos. Para alguns, não tem preço um abraço, um aperto de mão. É aqui onde nós temos que estar e nos estimulando uns aos outros, para que possamos de fato, em obediência à palavra e permanecendo em comunhão, gozarmos da verdadeira alegria. Mas eu digo mais para você: permaneça não somente na palavra, permaneça não somente na comunhão, mas permaneça afastado do pecado. O pecado tem um poder destruidor e tem um poder tremendo de tirar de você a tua alegria. Mais uma vez eu te recordo, no momento em que Adão desobedece, o primeiro sentimento que vem é medo, é tristeza, é vergonha. E o resultado do pecado é isso, é tristeza, é medo, é vergonha. O salmista Davi enfrentou isso em sua vida. E no Salmo 51, versículo 1, 2 e 12. Olha o que diz em Salmo 51, 1, 2 e 12. O salmista Davi estava ali, pesaroso, triste, envergonhado pelo pecado cometido. Que fez Davi? Salmo 51, no 1, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. 12, torna a dar-me o quê? A alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. O pecado tem o poder avassalador de tirar a alegria do salvo. O pecado quita, tira, arruina a sua vida. Permaneça longe do pecado. O prazer imaginário, ilusório, repentino e passageiro pode te trazer aquela alegria, a satisfação. Mas depois que isso passa, o que vem é a tristeza. Permaneça longe do pecado. E se tens a confessar ao Senhor hoje o teu pecado, eu tenho boas notícias para ti. Em 1 João 2, 1 e 2. 1 João 2, 1 e 2, 1 de João 2, 1 e 2 diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, amém ou não? O pecado tira a nossa alegria, mas nós temos um advogado. Confesse a Ele as tuas culpas, confesse a Ele as tuas lamentações, confesse a Ele as tuas iniquidades, confesse a Ele os teus deslizes. Diga: me perdoa, Senhor, me lava por completo. E clame hoje ao Senhor: torna a dar-me a alegria da tua salvação. E Ele te restaurará a alegria em nome de Jesus, amém ou não? Afaste-se, confesse os teus pecados. E eu me caminho para os 2 últimos conselhos que estão ligados um no outro. Não somente permaneça na palavra de Deus, não somente permaneça na comunhão, não somente permaneça longe do pecado, mas permaneça com os teus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Tira os olhos do problema. Eu sei que é clichê,
Mas eu vou repetir mais uma vez. Não diga a Deus o tamanho do teu problema, mas diga hoje para o teu problema o tamanho do teu Deus. Não olha para as circunstâncias, por maiores que sejam. Abacuque 3, 17 e 18. A circunstância era gigante, adversa na vida de Abacuque. Mas Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17 e 18, diz: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, e eu sempre brinco com vocês, todavia, no entanto, contudo, porém, eu me alegrarei no Senhor, amém ou não? Exultarei no Deus da minha salvação. Não tem circunstância que possa tirar da vida do cristão a alegria plena que ele possui pela presença do Espírito Santo em tua vida. Rejubile, diga as agruras, ainda que isso aconteça, eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia, aguardando a bem-aventurada esperança. Olha para os céus, olha para Jesus. Está triste, está derrotado, está alquebrado. Eu não digo que a gente nega que podemos passar por isso, mas isso não pode nos derrotar, porque eu termino dizendo que nós precisamos permanecer com a esperança no futuro. Não perca a esperança, os teus olhos têm que estar no futuro. Romanos 8, 17 e 18 diz o seguinte: e se nós somos filhos, tem filho aqui? Se nós somos filhos, tem filho aqui? Somos também o quê? Herdeiros. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho certo, você pode ler comigo? Tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém ou não? Olha, os problemas têm data de validade, mas a alegria jamais cessará, será completa. As aflições do tempo presente não são de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu concluo dizendo: hoje vimos que a alegria proveniente do conceito do mundo é o que, irmãos? Passageira. É passageira porque depende de quê? De circunstâncias. Mas hoje aprendemos que a alegria proveniente do conceito de Deus é o quê? Duradoura, amém ou não? É duradoura, porque não depende de circunstâncias, mas depende dEle. E Ele habita em nós por seu Santo Espírito. E o fruto do Espírito é amor. Mas o fruto do Espírito também é o quê? Gozo, alegria, plena no Senhor. Quem pode dizer amém? Declare isso. Jogue para fora essa tristeza em nome de Jesus. Declare que todavia, ainda que os problemas queiram me derrotar, eu me gloriarei no Senhor. E me gloriarei na alegria que me aguarda, que é muito maior do que a qualquer aflição do tempo presente. Eu posso até ficar triste, eu posso até me sentir angustiado, eu posso até me sentir abatido, mas eu posso dizer em alta voz que sou feliz. Amém ou não? Sou feliz. O hino que nós cantamos, sou feliz, foi escrito por um homem que acabara de perder toda a sua família no naufrágio de um navio. Ele se despediu da esposa, das filhas, e semanas depois recebe a notícia: toda a sua família faleceu num naufrágio. Ele se recolhe no seu quarto e escreve um dos mais belos hinos que nós entoamos aqui: sou feliz. Sou feliz com Jesus
meu Senhor. Permanecer nele, permanecer em comunhão com ele e com os irmãos, permanecer afastados do pecado, permanecer com os olhos em Deus e não nas circunstâncias, e permanecer com a esperança e os olhos no futuro. Porque em Apocalipse 21:4 há uma bendita esperança que diz que Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Ainda que os problemas sejam gigantes, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Fecha seus olhos. O salmista diz: por que estás abatida, ó minha alma? Talvez hoje a tua alma esteja abatida. Mas o salmista declara: eu continuarei louvando e exultando no Deus da minha salvação. O salmista Davi dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, os meus pecados têm tirado de mim a minha alegria. Davi confessa os seus pecados. E o seu pedido é: torna agora, ó Pai, a dar-me a alegria da tua salvação. Eu não sei qual é o estado da tua alma hoje, mas eu só posso te dizer o seguinte: ainda que esteja doendo, ainda que a dor seja maior do que você possa suportar, ainda que a tristeza insista em querer tirar de você as últimas fagulhas da tua alegria, eu quero hoje que você olhe para a cruz e esteja disposto a dizer como Abacuque: todavia eu me alegrarei no Senhor da minha salvação, eu exultarei nesse Deus. A tristeza não vai tirar de mim o meu gozo e a minha alegria. Eu quero dizer que hoje eu sou feliz com Jesus. A minha alegria não depende das circunstâncias, porque eu tenho em mim o fruto do Espírito, e a alegria do Senhor é a minha força. Confessa hoje os teus pecados, confessa hoje as tuas fraquezas. Ao entoar esse hino, de fato, entrega e deposita no altar de Deus tudo que tem insistido em tirar de você o fruto do Espírito, que é o gozo, que é a alegria. Permanecendo no Senhor, permanecendo em comunhão, permanecendo longe do pecado, permanecendo olhando para Deus e não nas circunstâncias, e permanecendo com os olhos fitos na esperança do futuro. Declare hoje: Senhor, eu quero me alegrar em Ti, eu vou me alegrar em Ti, e os outros verão através desse fruto em minha vida que verdadeiramente eu sou Teu. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus,